Olá, oitavo ano! Eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 3 do PET Matemática volume 2. Atividades. Número 1. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legendas e, por engano, foram misturados com as matérias. Matéria jornalística 1. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme o calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Matéria jornalística 2. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que, a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba e esse número caiu para apenas 20% em 2010. E aqui tem os 2 gráficos, gráfico A e gráfico B. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Então, nós vamos escrever os pares do gráfico A e do gráfico B. Aqui, os pontos já estão nomeados, né, com as letras A, B, C, D, E, nos 2 gráficos. Então, no gráfico A, o par ordenado, gente, tem esse nome porque ele segue uma ordem. Primeiro vem o eixo X, a coordenada X, e depois a coordenada Y. Então, o ponto A do gráfico A, no X é 1970, em Y, 60. Então, como eu disse, X primeiro. 1970,60, ou seja, 1970 para X, 60 para Y. Vamos agora ao ponto B, para ordenado B. 1980 para X, 50 para Y. 1980 e 50. Ponto C. 1990 para X, 40 para Y. 1990 e 40. Ponto D. 2000 para X, 30 para Y. E por fim, o ponto E. 2010 para X, 20 para Y. Gráfico B. O ponto A está aqui embaixo, 1970 para X, 20 para Y. 1970 e 20. Ponto B, 1980 para X, 30 para Y. Ponto C, 1990 para X, 40 para Y. Ponto D, 2000 para X, 50 para Y. Ponto E, 2010 para X, 60 para Y. Então, tá aí a resposta, gráfico A, pontos A, B, C, D e E. Gráfico B também, pontos A, B, C, D e E. B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das 2 grandezas envolvidas? Podemos verificar isso tanto pelo gráfico ou pelos pares ordenados que a gente anotou. Olhando aqui pelos pares ordenados, as grandezas X aqui está crescendo, olha, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. Então, o X está crescendo, enquanto o Y está decrescendo. 60, 50, 40, 30 e 20. Então, quer dizer que uma cresce enquanto a outra decresce. Então, repetindo,
As grandezas crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Sim. Por quê? É justamente isso. A reta, vamos pegar aqui novamente o gráfico A. A reta é decrescente. Significa que enquanto o x cresce, o y diminui. Então, o gráfico vai caindo, vai descendo, decrescendo. Então, a resposta completa, uma delas, né, uma das grandezas, cresce enquanto a outra decresce. E a reta tem relação, sim, com o comportamento das grandezas. A inclinação da reta é decrescente, que significa que os valores de y estão decrescendo à medida que os valores de x aumentam. C. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Então, novamente, pegando o gráfico B agora, estamos vendo que a reta é crescente, está subindo. Mas vamos pegar pelos pontos, os pares ordenados. O x está crescendo também, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. E o y, 20, 30, 40, 50, 60. Agora, tanto o x quanto o y estão crescendo, logo elas crescem conjuntamente. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Novamente, sim. Mas agora a inclinação da reta é crescente, ela está crescendo. Na leitura do gráfico, a reta está subindo, crescendo. Então, agora a inclinação é crescente, que significa que os valores de x e y aumentam conjuntamente. Então, novamente, a inclinação da reta é crescente, que significa que os valores de y estão crescendo à medida que os valores de x aumentam. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Então, voltando aqui na página inicial, matéria jornalística 1, fala que desde 1970 até 2010 a população busca cada vez mais, ou seja, tem que aumentar o número de pessoas que busca desde 1970 até 2010. Nesse gráfico está diminuindo, sendo aqui a população, a gente pode ver que está diminuindo a partir de 1970 até 2010. Então, provavelmente vai ser esse gráfico. Vamos ver se vai bater certinho. Em 1970, apenas 20% da população. Então, 1970 tem que estar ligado com o número 20. No gráfico A, 1970 está ligado a 60. No gráfico B, 1970 está ligado a 20. Então, mais uma evidência que a matéria jornalística 1 está relacionada com o gráfico B. Vamos continuar. Já em 2010, esses indícios aumentaram para 60%. Então, 2010 tem que estar ligado ao número 60. E, novamente, está correto, 2010 60. Então, matéria 1, gráfico B. Vamos ver se o gráfico A dá certo com a matéria 2. Em 1970, 60% da população esteve infectada. Então, 1970, 60. Vamos ver se o 1970 está ligado ao 60? Sim, correto. E em 2010, 20%. 2010 está ligado ao 20? Sim. Então, matéria 1 corresponde ao gráfico B e o gráfico A corresponde à matéria 2. Gráfico A, matéria 2, gráfico B, matéria 1. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Então, o primeiro erro que é possível verificar é que os gráficos não têm os eixos, né? Não especifica de que se trata os eixos. Pela leitura do texto, a gente sabe que o eixo X corresponde aos anos
E o eixo Y, a porcentagem da população. Mas aqui no gráfico não tem isso, então isso é um erro, porque a gente tem que identificar os eixos cartesianos do gráfico. E um outro erro que é possível notar é que na matéria jornalística não nos dá informação do que acontece antes de 1970. Então, não poderia, apesar do gráfico ser uma reta, a gente sabe que a reta é infinita, mas a partir da matéria, nós não temos informação do que acontece antes de 1970. Então, não poderia ter essa reta, essa partezinha antes do ano de 1970. Se a informação é a partir de 1970, o gráfico deveria começar aqui e aqui. Então, são esses dois erros que eu localizei, eu vou passar isso por escrito agora. Nos gráficos, os eixos não foram identificados. Além disso, o texto não traz informações sobre os anos anteriores a 1970. Logo, os gráficos deveriam iniciar em 1970 mesmo. Atividade 2. Leia-se. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Então, aqui nós temos o gráfico 1 e o gráfico 2 e temos que associar a estas equações. Então, para fazermos isso, podemos pensar que essa equação é do tipo y igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Então, se a é o coeficiente de x, se ele é maior que zero, ou seja, positivo, a reta é crescente. Reta crescente é igual nós vimos no gráfico B. É igual a gente viu no gráfico B, que a reta cresce, aumenta, sobe. Então, se a parte antes do x é positiva, o gráfico tem que ser crescente, subindo. Se o A é negativo ou menor que zero, a reta é decrescente, que é o que a gente encontra no gráfico A, reta decrescente. Então, basta a gente olhar isso, vai ficar muito simples agora que a gente sabe dessas informações. Bom, a primeira equação, o gráfico, o coeficiente A é maior que zero, vale 2. 2 positivo, a gente sabe que a reta tem que ser crescente, subindo. Logo, gráfico 1. Na segunda equação, o A é menos 2, negativo. Se é negativo, tem que ser decrescente. Gráfico 2. Então, a primeira equação, gráfico 1, a segunda equação, gráfico 2. Então, aqui, novamente, o A, que é o termo antes do x, é 2, que é maior que zero. Logo, crescente. E crescente aqui é o gráfico 1 que está subindo, a reta está subindo, crescendo. Em y igual a menos 2x mais 1, o A é igual a menos 2, que é quem está antes do x, é menor que zero, significa que é decrescente. Se é decrescente, gráfico 2, que está descendo. Questão 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. A, 1, 3, B, 2 e 5, C, 3 e 7, D, 4 e 9, E, 5 e 11. Então, nós vamos fazer numa outra folha. Já tracei aqui os eixos cartesianos x e y. Como os pontos só têm coordenadas positivas, eu só tracei aqui a parte positiva do plano cartesiano. Então, vamos localizar esses pontos. O ponto A tem coordenadas 1 para x, 3 para y. Então, nós vamos sair do 1 em x e chegar no 3 em y. Faremos isso com régua para ficar bem certinho.
A régua precisa estar o mais reto possível, tá, pessoal? Para dar certinho no final. De preferência, façam em papel quadriculado. Então, subi aqui até mais ou menos a altura do 3. Agora, eu vou pegar no 3 do Y. Onde que encontra aqui os dois tracejados, que é o ponto procurado. No caso aqui, o ponto A. Ponto B, 2 e 5. Então, nós vamos sair do 2 em X e chegar no 5 em Y. Ponto C, 3 e 7. Aqui é o ponto B, né, gente? Esqueci de escrever. Aqui o ponto C. Ponto D, 4 e 9. Ponto D. E, por fim, ponto E, 5 e 11. Então, estão aí os nossos pontos no plano cartesiano. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Bom, vamos ver se será possível unir esses pontos através de uma reta. Então basta pegarmos a régua e unir esses pontos. É possível traçar uma reta que passe por todos esses pontos? Sim. Podemos traçar? Sim. B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? A gente pode olhar de duas maneiras. Podemos olhar se o gráfico é crescente ou decrescente, né? Se o gráfico é crescente, como agora, significa que as duas crescem conjuntamente. Se o gráfico fosse decrescente, o x crescia e o y diminuía. E podemos comprovar isso nos pontos aqui, ó, nos pares ordenados. O x, 1, 2, 3, 4, 5, está crescendo. O y, 3, 5, 7, 9 e 11, também está crescendo. Logo, as duas grandezas crescem conjuntamente. As duas grandezas crescem conjuntamente, por isso o gráfico é uma reta crescente. Atividade 4. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. A, 1 e 3, B, 2 e 1, C, 3 e menos 1, D, 4 e menos 3, E, 5 e menos 5. Também faremos na folha à parte. Então, fazendo aqui na folha à parte, nós temos os pontos cartesianos, nós temos os pares ordenados que marcaremos aqui no gráfico. Ponto A, 1 e 3. 1 para x, 3 para y. Onde que é o ponto de encontro é o ponto procurado. Ponto B, 2 e 1. Ponto C, 3 e menos 1. 3 para x, menos 1 para y. Menos 1 agora está na parte de baixo aqui, tá? Esse é o ponto C. Ponto D, 4 e menos 3. E o ponto E, 5 e menos 5. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Então, vamos novamente tentar aqui traçar uma reta por eles. A reta tem que passar por cima de todos os pontos. E, novamente, é possível traçar esta reta. Então, podemos traçar? Sim. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma cresce enquanto a outra decresce? Então, observando aqui, a reta é decrescente, né? Então, nós já aprendemos que quando isso acontece, uma grandeza cresce e a outra decresce.
E podemos comprovar nos pares ordenados. O x está crescendo. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto o y está decrescendo. 3, 1, menos 3, menos 5. Então, o x está aumentando e o y está diminuindo. Resposta: uma cresce enquanto a outra decresce. Reta decrescente. Atividade 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10,00 de bandeirada e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Bom, primeiro temos que localizar qual é o gráfico A e qual é o gráfico B, correto? Então, aqui a empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada. Esse valor é um valor fixo. Então, quer dizer que o gráfico A começa no 12, que seria aqui esse gráfico, né? O gráfico em tom azul, cinza. Esse é o gráfico A. Enquanto a empresa B cobra R$ 10,00 de bandeirada. Então, provavelmente, esse outro gráfico começa no 10 também, tá? Só não é possível ver porque o nosso plano cartesiano aqui, o eixo Y, o primeiro valor aqui é 11,5, então não dá para ver o início. Mas, se for traçarmos o gráfico, o primeiro valor dessa reta tem que ser o valor 10, que é o preço fixo para nenhum quilômetro rodado. Então, esse gráfico é da empresa B. Então, novamente, letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Tem uma maneira muito simples da gente olhar isso, gente, que é pelo gráfico. Tá vendo que aqui tem um ponto de encontro entre as duas empresas? Então, quer dizer que analisando o gráfico a gente consegue resolver isso. Nesse ponto aqui, é um ponto de interseção, é um ponto de encontro. Quer dizer que aqui as duas retas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, o valor a ser pago pela corrida é o mesmo. Então, pelo gráfico aqui, a gente pode ver que aqui é o valor a ser pago e aqui é a quilometragem rodada. Então, para qual quilometragem? Quilometragem é o eixo X, né? Eu vou até escrever aqui. km de quilômetro e aqui eu vou escrever RS de reais. Então, R cifrão, né, gente? Então, aqui, qual é o valor do quilômetro que o preço a ser pago, o valor a ser pago é igual nas duas empresas? 2 quilômetros, tá? Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui é o ponto 2 quilômetros. Então, a resposta aqui na letra A é 2 quilômetros. Analisando simplesmente os gráficos, né? Letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Então, nós vamos falar de cada uma. A empresa A é mais vantajosa até quantos quilômetros rodados? E a empresa B? Bom, podemos ver que no início aqui dos gráficos, a empresa A começa acima da empresa B, certo? Até chegar nesse ponto de encontro, que depois o gráfico muda o seu comportamento. O B passa para cima e o A segue abaixo. Então, até este ponto de encontro, é mais vantajoso escolher a empresa B, porque o valor a ser pago é menor, está abaixo da empresa A. Depois desse ponto de encontro, vai ser mais vantajoso escolher a empresa A. Então, o que significa isso na prática? Para viajar até 2 km ou para rodar até 2 km, é mais vantajoso a empresa B, que os valores estão abaixo, o valor a ser pago. Se você vai andar acima de 2 km, mais de 2 km, é melhor você escolher a empresa A. E é isso que nós vamos escrever. Então, respondendo, para rodar até 2 km é mais vantajoso escolher a empresa B.
Para rodar mais do que 2 km, é mais vantajoso escolher a empresa A, como é possível ver no gráfico. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.